Olá, bem-vindos a mais uma análise marketing jurídico. Eu sou Mariellen Romero. Eu sou Rafael Maia. E hoje a gente vai falar sobre perfil pessoal ou perfil profissional. O que é melhor para advogado divulgar o seu trabalho? Rafael, o que é melhor para advogado? Depende, né? A gente fala muito que tudo é planejamento, a gente não tem como fugir disso. Então, depende muito do objetivo dele, depende da situação dele atual, depende do que ele busca, e depende, se ele estiver dentro de um escritório com outros advogados, depende do que eles buscam também. Então, depende. Eles ficam bravos quando a gente fala depende, viu? Mas a gente vai, vamos até o final dessa live, a gente vai falar sobre, a gente vai dar respostas mais objetivas para diferentes casos. Mas antes da gente falar efetivamente sobre a estratégia e os objetivos, eu acho que é importante a gente começar esse papo falando que existem diferenças técnicas para perfis pessoais e para perfis profissionais, para páginas corporativas. Exato. Eu acho que diferenças técnicas na própria aplicação, nas plataformas, redes. Exatamente. Falando de redes sociais, a maioria, pelo menos a maioria das grandes, né, das principais redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas elas têm diferenças técnicas aí para quem vai atuar com um perfil pessoal ou com um perfil profissional, uma página, um perfil comercial no caso do Instagram, uma página de empresa no caso do LinkedIn. Tá? E aí as pessoas às vezes perguntam pra gente, será que eu preciso fazer uma página para o meu escritório, uma página profissional, preciso, ou eu posso usar o meu perfil pessoal mesmo? E aí, falando dessa parte mais técnica, a gente tem uma recomendação, e aí eu prometi que eu ia dar respostas objetivas, essa é a primeira. A gente tem uma recomendação que é assim, as páginas comerciais, as páginas corporativas, né, elas costumam oferecer mais recursos para você acompanhar os resultados do seu trabalho. Então, é claro que em algumas plataformas, o LinkedIn, por exemplo, ele traz algumas informações sobre o perfil do seu público. Na verdade, ele não traz informações. Você consegue descobrir informações sobre o perfil das suas conexões e tal. Dá um pouquinho mais de trabalho quando você tem o perfil pessoal. Na página corporativa, tanto do LinkedIn quanto o perfil comercial no Instagram, as páginas de empresa no Facebook, já trazem essas informações de forma nativa, que a gente chama, né? Já é um recurso das próprias plataformas, das próprias ferramentas, que você tenha gráficos, análise, dados, para você saber, por exemplo, se você está atingindo o público que é o público com quem você quer se conectar, quais são... As pessoas perguntam muito, nos cursos que eu dou, as pessoas perguntam muito, mas essa coisa de dia e horário para publicar nas plataformas e tal, o Instagram, por exemplo, no perfil comercial, ele te mostra nos últimos 7 dias quais foram os dias que as pessoas mais interagiram com o seu conteúdo. Então, algumas respostas que muitas vezes as pessoas procuram no perfil pessoal, as páginas corporativas, os perfis comerciais já trazem para você. Então, para quem está pensando aí em fazer um trabalho focado em resultado, né, e, enfim, que quer estruturar um trabalho de marketing jurídico, a gente recomenda que fique de olho nessas ferramentas mais comerciais, corporativas, que te dão essas informações. Nessas 3 plataformas que eu comentei, Facebook, Instagram, LinkedIn, as ferramentas corporativas são gratuitas, então não tem ônus para você usá-las, né? Nesse sentido. Tem uma questão interessante que, por exemplo, no LinkedIn, às vezes se você postar pelo seu perfil pessoal, você vai ver lá o quanto de like, compartilhamento ou comentário você teve. Só que você não sabe o quanto que aquele post ele teve de engajamento, porque ele não vai te devolver, por exemplo, o alcance daquela postagem. Numa página corporativa você tem isso, então você consegue cruzar o alcance daquele post com o quanto que ele teve de interações, e aí você consegue entender o engajamento daquilo. Porque muitas vezes um post tem muitos likes, muitos comentários e tal,
E às vezes, um outro post que teve menos like, menos comentários, ele teve mais engajamento. Por quê? Porque ele apareceu para menos pessoas. Então você tem que estar sempre de olho nisso, para quantas pessoas aquele post apareceu e quantas pessoas interagiram com aquele post. Porque dependendo, varia muito o alcance. Depende do dia, do horário, depende do momento, depende do seu título, depende do assunto, depende de muita coisa o alcance. Então é sempre bom você ter essa diferença, você ter esse comparativo entre alcance e engajamento, e interação, para você poder extrair dali o engajamento e aí sim você conseguir ter uma noção real do quanto o seu conteúdo foi relevante para sua audiência. Mas a gente vai fazer, vamos deixar um combinado aqui, a gente vai fazer um outro episódio do Análise Marketing Jurídico só para falar sobre métricas. Legal, tá bom. Para falar sobre dados, métricas, principalmente de redes sociais, porque isso é uma outra dúvida também que as pessoas têm. O que é impressão, engajamento, enfim. Às vezes a gente fica falando, parece uma linguagem muito técnica, mas na verdade é simples. A gente vai deixar esse combinado aqui com vocês para a gente falar só sobre isso. Voltando ao nosso papo de hoje aqui, perfil pessoal ou perfil profissional, né? A gente encontra muitos exemplos assim, né, de situações em que, por exemplo, o advogado é um advogado autônomo e tem uma rede, sei lá, o seu perfil no Instagram com muitos seguidores, né? E aí ali ele fala de trabalho, também fala da vida pessoal e fica nessa dúvida se ele deve seguir ali combinando as duas coisas ou se deve transformar o seu perfil num perfil profissional ou deve abrir um novo perfil. Essa é uma pergunta que aparece muito, né? Sim. Tem outra situação muito comum é que a pessoa, o advogado, ele tem um escritório que leva o nome dele, né? Então, aí também é muito comum. Dá para fazer uma separação da marca. E um terceiro caso que a gente encontra muito escritórios maiores, com muitos sócios, e os sócios também ficam ali sem saber como se comportar em relação à divulgação institucional. Então, vamos tratar um pouquinho de cada um desses casos? O que você acha? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar por esse primeiro exemplo de quando o advogado tem já o seu perfil pessoal e começou a tratar ali de temas mais profissionais dentro do seu perfil pessoal, mas já tinha família, amigos, outras pessoas que o seguiam, e aí começou a trazer gente do mercado, cliente, etc. Como é que você percebe essa mistura aí, Rafael? Eu acho que é importante ter essa diferenciação, porque assim, muitas vezes, quando ele é uma marca, o melhor caminho é que ele faça de fato uma página pessoal, uma company page, uma página profissional sobre a marca dele, porque ele já é uma marca. Então, assim, é diferente de quando você é parte de um todo. Então, quando você é a marca, você tem que trabalhar aquilo de forma como se fosse institucional mesmo, de maneira... É tipo uma brand mesmo, uma brand persona ali, que tá ali, não é mais um profissional. Então, tem que ter ele tem que ter muito isso em mente. Então pensar um pouco sobre esse trabalho de marketing pessoal, né? A gente às vezes fala um pouco dessa diferença, né? Da sua marca pessoal e o marketing pessoal. A sua marca pessoal pode trazer elementos aí que envolvem, né? Principalmente questões profissionais, mas não invalida que você traga elementos da sua vida pessoal que ajudem a construir essa percepção sobre você. E aí a gente vai voltar lá no comecinho da nossa conversa, que é falar sobre o objetivo. Né? Isso. Então, o mais importante é você começar pensando o que você quer, né? Qual é o seu objetivo com aquele canal. Aí quando eu faço essa pergunta, as pessoas me falam, o meu objetivo é atrair cliente. Ok, estamos caminhando. Mas assim, o primeiro, se o seu objetivo é atrair cliente, então você tem que olhar, acho, um pouco para os seus seguidores ali, né, para esse perfil pessoal que você já tem e que você começou a trabalhar como perfil profissional e entender, aquelas pessoas que estão ali, elas são potenciais clientes ou elas potencialmente podem te conectar com novos clientes? Então, tudo isso são questões que você precisa se perguntar na hora de começar um trabalho aí de marca pessoal e de marketing pessoal. Isso
Porque tudo é marca, né? Assim, você quando trabalha um perfil, o seu perfil institucional, seja ele em qualquer plataforma, você está trabalhando a sua marca. Mas é importante ter essa diferenciação de quando você vira uma marca mesmo, de quando você dá nome para o escritório, que você vira praticamente uma empresa. Então, assim, tudo é marketing pessoal, mas tem uma diferença quando você passa a ser uma marca mesmo, uma brand incorporada ali no seu nome. Então, tem uma pequena diferença e essa sutileza no tratamento dessa marca que é importante você ter isso de olho, porque faz diferença. Então eu acho que o que você está querendo dizer, Rafael, é que assim, no seu perfil, o perfil pessoal do advogado não invalida que ele trate das suas questões pessoais, né, sua vida, família, amigos, etc., e das suas questões profissionais, porque no final das contas todos nós somos seres múltiplos, né? Sim. A gente não é só a gente não é só o que a gente é na nossa família, com os nossos amigos, com a nossa vida profissional. Então é muito natural que nos nossos perfis pessoais, e isso não é diferente para o advogado, você faça aí uma mistura dessas coisas. Mas para um trabalho de marketing pessoal, né, quando você quer transformar o seu nome numa marca, e pensando principalmente que no futuro isso pode virar a marca do seu escritório, por exemplo, ou se já é a marca do seu escritório, é importante você tratar isso como realmente um trabalho corporativo, um trabalho de marca. E aí a resposta para se isso vai ser feito, né? Se você vai transformar o seu perfil pessoal num perfil do seu escritório ou se você vai abrir um novo perfil, a resposta para isso está no perfil das pessoas que estão te seguindo ali. Sim. Tá? Então, sendo mais objetivo, porque a gente combinou que ia trazer respostas objetivas, se você tem hoje no seu perfil pessoal seus amigos, sua família, prioritariamente te seguindo, né? Talvez seja interessante você pensar em abrir um novo perfil para tratar exclusivamente das suas questões profissionais. Mas se você já construiu uma boa base de clientes ou potenciais clientes, pessoas do mercado que estão te seguindo ali no seu perfil pessoal, você pode pensar em transformar aquele seu perfil, que já tem essa base de seguidores, no seu perfil profissional. Isso eu estou falando muito sobre o Instagram, que é o mais comum, né, a rede mais comum hoje, assim. Sim. Geralmente quando nos últimos 2 anos, né, todos os cursos que eu dei, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é sobre o Instagram. Nas outras redes, né, estou falando aqui de Facebook e LinkedIn principalmente, que são as 3 redes que a gente mais vê os advogados atuando, aí a nossa recomendação é realmente que você faça uma página corporativa, né? O LinkedIn, ele pode ter um trabalho... O LinkedIn é um caso interessante, assim, porque ele tem, embora você tenha a oportunidade de criar uma página para fazer um trabalho institucional, né? Para se mostrar como uma marca, como um escritório, ele é uma rede de caráter corporativo já. A própria rede já tem esse caráter corporativo, esse caráter profissional. Então, na minha percepção, no LinkedIn, o seu perfil pessoal, ele tem essa característica já mais profissional, e ali pode essa rede pode te ajudar a criar conexões com pessoas do mercado, enfim, com pessoas que podem te trazer oportunidades aí, mesmo através do seu perfil pessoal. Então o LinkedIn é uma rede para ficar de olho aí, interessante, tá? É interessante também falar que, assim, quando você faz parte de um escritório, de um conglomerado, de um grupo de advogados, é fundamental que você também não deixe de fazer o seu trabalho de marca pessoal, porque ainda mais se tratando de um grupo de advogados, né, um escritório maior, o advogado é a grande estrela, né? Ele é o nome, ele pode não estar ali no nome do escritório, ou algumas vezes até está em vários nomes, mas ele é o grande destaque. A gente tem experiência aqui na agência que, assim, uma das áreas mais buscadas nos sites, depois de home, logo em seguida é a equipe. Então, assim, são as grandes estrelas, são os grandes influenciadores e é quem ajuda muito a levar a marca para frente, a divulgar o nome da marca. Então, assim,
mesmo que o escritório faça um trabalho dele mesmo, o escritório, que ele faça trabalho de marca do escritório institucional, né? É fundamental que os advogados façam também um trabalho de marca pessoal deles próprios. Na verdade, é uma recomendação que a gente faz quando a gente começa um trabalho com um escritório que tem muitos sócios, é que os perfis individuais dos sócios, especialmente no LinkedIn, como que foi, né, que eu comentei, que é essa rede que já tem esse caráter mais profissional, mas, enfim, dependendo do público-alvo, outras redes, mas a recomendação que a gente faz é que os perfis pessoais dos sócios, eles sejam contemplados na hora de desenhar essa estratégia de marca institucional do escritório, né? Uhum. Porque justamente por esse caráter, como a gente sabe, e isso na verdade é muito natural, é interessante porque a advocacia, ela é um serviço muito atrelado a figura individual do advogado, mesmo que ele seja parte de um escritório com um grupo de sócios, né? Mesmo que ele esteja, entre aspas, sob o guarda-chuva de uma marca do escritório, essa é uma marca que não vem de um produto físico, né? É um produto de conhecimento. Exato. E esse conhecimento está na pessoa, nas pessoas, no caso de um escritório com mais sócios. Então é muito importante, na verdade, pra gente é muito natural que quando a gente vai desenhar a estratégia de marketing jurídico de um escritório, que a gente contemple como os sócios, principalmente, né, ou os sócios e os advogados, dependendo da estratégia do escritório, como esses perfis individuais vão ajudar a sustentar essa estratégia de marca institucional, né? Como que isso vai ramificar a estratégia institucional do escritório e como essas coisas vão se combinar. Então, por exemplo, né? Vamos trazer um exemplo mais prático aqui para ficar mais fácil. Se o sócio de um escritório, por exemplo, faz uma live, né? Participou de uma live, não foi uma live promovida pelo escritório, ele foi convidado para participar de uma live junto a uma associação, a uma instituição, eventualmente até uma universidade. O mais comum que a gente vê é a página do escritório e o próprio sócio avisar nas redes sociais. No dia tal vou fazer uma live com a instituição tal. E aí acabou esse assunto, a live aconteceu lá na página do escritório, ou na página da instituição, e no máximo depois da live os escritórios compartilham aquele vídeo da live, enfim, e ficam falando da live pela live, né, o evento, o acontecimento em si. Mas, lembrando que a advocacia é um produto de conhecimento e que esse conhecimento está na figura do advogado, vale a pena o escritório e o próprio advogado se perguntarem: o que mais eu tenho, eu como escritório, como instituição, e eu como advogado especialista nesse assunto, o que mais eu tenho para falar sobre este assunto da live? A live, ela é um disparador, é o que a gente chama de estímulo, né? Para chamar a atenção de um determinado público sobre um tema, mas não invalida que esse tema seja desdobrado tanto no perfil do escritório quanto no perfil do advogado de outras formas. Então esse é um exemplo bem prático de como uma estratégia de marca pessoal e uma estratégia institucional de marketing jurídico podem se combinar e se complementarem, né? Eu normalmente, Rafael, quando faço cursos, né, para advogados, eu costumo propor para eles um exercício que, na verdade, assim, é um exercício bem simples, mas pelo fato dele ser estruturado, ajuda muito o advogado a fazer essa reflexão sobre marca pessoal, marca institucional, que é uma coisa que eu chamo de matriz da marca pessoal. Tem um nome bonito assim, mas é um exercício que parte dessa reflexão sobre objetivos, público-alvo, canais, né, quais os canais de distribuição, essa combinação entre marca institucional e marca pessoal. E eu fiquei pensando, de repente, colocar esse material no nosso grupo do Telegram. Acho que eu nunca compartilhei isso lá, né? Não. Inclusive, acho que as pessoas também não sabem, né, que tem... Já falou do nosso Telegram aqui?
Não falamos do nosso Telegram aqui, eu acho. A gente tem um canal no Telegram, pessoal, onde a gente compartilha conteúdos de marketing jurídico, conteúdos assim, ferramentas bem práticas para você usar no seu dia a dia. O nome é Marketing Jurídico na Prática. Quem quiser também tem material lá. E aí eu vou deixar esse material lá também sobre marca pessoal e marca institucional, né? Perfil pessoal, perfil profissional. Bom, e aí, Rafael, a gente falou que vai fazer uma live específica sobre métricas, mas eu queria trazer aqui um ponto, que até, pessoal, eu vou confessar uma coisa para vocês. Foi um ponto aqui de discussão entre mim e o Rafael antes da gente fazer essa live, né? Eu queria falar especificamente sobre o LinkedIn, porque nos outros canais, né? Eu tô falando aqui de Facebook, Instagram. A gente sabe que as páginas corporativas, no caso do Facebook, né, e que são as fanpages, e no caso do Instagram, o perfil comercial, eles dão realmente bastante mais métricas para quem vai fazer um trabalho de marketing digital mais estruturado. Então você consegue saber o perfil do seu público, se né, mais masculino, mais feminino, o tipo, a faixa etária, dados sobre quando que o seu público está acessando e engajando com o seu conteúdo, qual é o tipo de conteúdo que o seu público mais está engajando. Isso é super importante, tá, pessoal? Super importante mesmo. Porque, vou abrir um parênteses rápido aqui antes da gente falar do LinkedIn. Porque quando a gente está falando dessa questão de perfil pessoal ou perfil profissional, eu falei no começo aqui da nossa conversa sobre você ter que olhar para se o público que está te seguindo, né? Se você já tem um perfil e já tem um número que você considera bom de seguidores, né? E aí o público que está te seguindo, se tem um perfil de público que você quer, com quem você quer se conectar e etc. Uma outra coisa que você precisa saber qual é o tipo de conteúdo que essas pessoas querem acessar, né? Não adianta você ter o público certo e entregar o conteúdo errado, ou entregar o conteúdo que você quer entregar para o público que não tem interesse naquilo. Então o perfil... Tudo é planejamento. Exatamente. O perfil comercial te ajuda nesse sentido, porque ele vai te mostrando ali, e aí, assim... dá pra você saber isso de forma manual, olhando cada post, né? O que teve de curtida, o que teve de comentário, etc. Dá, mas no perfil comercial do Instagram, por exemplo, você consegue ver isso em gráfico. Sim. Na fanpage do Facebook, você consegue ver isso em gráfico. Exato. Na company page do LinkedIn, a mesma coisa. Então, fica, né, pra gente, advogado que tem um dia, uma rotina muito atarefada, pouco tempo, né, para olhar para essas questões de marketing. Aliás, para advogado que está com dificuldade de tempo para produzir conteúdo, dá uma olhada no nosso IGTV. Verdade. Que a gente fez uma aula sobre isso com um processinho bem simples para facilitar a vida de vocês. Uma coisa que eu queria falar, Mari, que eu acho que é importante também lembrar, é que assim, as redes, elas têm que refletir o seu posicionamento naquele momento. Então, assim, se você está se posicionando como uma marca, como uma empresa, você se posiciona como uma empresa, você faz tudo aquilo pensando nisso. Agora, se você não é uma empresa, se você é um advogado, se você trabalha em um escritório, mas você é um advogado, as suas redes podem refletir o seu dia a dia. Não é porque você vai começar a fazer um trabalho de marca pessoal que você do nada vai transformar o seu Instagram, por exemplo, numa coisa super corporativa e só postar coisa corporativa. Eu acho que não, acho que tem que manter uma naturalidade dependendo do seu objetivo. Então, assim, se você ainda é uma pessoa, se você não transformou a sua marca em marca, e existem canais também para você trabalhar um ou outro,
você também não precisa, de um determinado momento, só usar a foto arrumadinha no seu Instagram, parar de postar foto com os amigos, parar de postar foto com a família. Eu acho que faz parte do mix, tá? Eu acho, inclusive, que quando você posta, sei lá, uma atividade física ou uma atividade intelectual que você goste, aquilo compõe, aquilo te ajuda a compor a sua imagem profissional também. Porque a gente sabe que o profissional é feito de um ser humano ali. Então, não adianta a gente também querer transformar a rede numa coisa artificial. Exatamente. Quanto mais natural a rede for, melhor. Isso que você está falando é interessante, Rafael, porque, e aí faz realmente sentido eu deixar esse material da matriz da marca pessoal lá no nosso canal do Telegram, porque quando a gente faz esse exercício de pensar sobre a sua marca pessoal, normalmente eu proponho que a gente pense em todos esses aspectos, né? Então é pensar no seu... primeira coisa, o seu objetivo, né? O que você quer com aquela rede social, com o seu trabalho de conteúdo naquela rede social. Depois, quem é o seu público-alvo, né? Para quem você vai entregar aquele conteúdo. E, na verdade, esse primeiro passo do objetivo versus público-alvo, ele pode partir do objetivo, ou seja, você pensar o que você quer e depois você... pensar aonde você vai encontrar as pessoas que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo, ou ao contrário, partir do público-alvo e pensar como você pode entregar valor através do seu conteúdo para aquele público-alvo, ou qual objetivo aquele público-alvo pode te ajudar. Mas de qualquer forma, a matriz que eu proponho é público-alvo, objetivo, canais. E depois pensar como é que esse tripé, o público-alvo, objetivo, canais, como é que ele se apresenta no dia a dia do seu conteúdo. E aí isso passa muitas vezes em, sei lá, compartilhar uma dica de leitura, alguma coisa que você leu ou assistiu, uma reflexão que você teve depois de uma reunião de trabalho, né? Tudo isso pode virar conteúdo se tiver dentro de um planejamento. Uhum. E aí, em relação a isso que eu estava falando sobre objetivo e público-alvo, né? Eu começo do objetivo ou começo do público-alvo? Dá para fazer das duas formas, né? A gente, por exemplo, isso me lembrou um caso do advogado com quem a gente conversou recentemente, sim, que ele veio trocar uma ideia com a gente sobre o Instagram dele. E aí ele comentou, mas eu quero, o que eu gostaria era de me conectar com um determinado tipo de pessoa. Mas, poxa, eu tenho um volume interessante de seguidores no meu Instagram, as pessoas interagem muito com as coisas que eu publico, mas não é o tipo de pessoa com quem eu quero me conectar para o meu objetivo atual. E aí a gente devolveu uma provocação para ele que eu vou deixar aqui para vocês também, que foi, poxa, mas esse público que já está no seu Instagram, como você pode aproveitá-lo também nesse trabalho de marca pessoal e eventualmente até no seu trabalho, porque esse advogado, por acaso, é um advogado que faz parte de um escritório com outros sócios. Então, a gente fez essa pergunta, como você pode aproveitar esse público com o perfil que ele tem, né? Porque assim, foi uma rede que ele construiu de forma orgânica, natural, e que em alguma medida faz sentido para o trabalho dele, né? Talvez não para o objetivo principal dele, mas para um outro objetivo. E aí a gente fez essa provocação de como é que você pode aproveitar este perfil de público, que valor você consegue entregar para esse perfil de público dentro do seu trabalho de marca pessoal. Então, você pode pensar no seu objetivo, quem é o público que você quer atingir, né? E construir esse público através de um planejamento de conteúdo, ou olhar para o público que você já tem e pensar, o que eu faço com isso, né? Como é que eu entrego valor, como é que a gente se conecta de forma que isso faça sentido para a tua marca pessoal. Uma coisa importante também do advogado ter em mente é que assim, a questão da natividade das redes. Então assim, que essa rede é feita para quê? Essa rede, qual é a característica dessa rede? A gente isso daí é o básico, sim, o básico do marketing, não querer fazer a mesma coisa para todas as redes. Então, assim,
a gente sabe que LinkedIn é uma rede bem corporativa. Então, no LinkedIn, na minha visão, assim, na minha forma de enxergar as coisas, não cabe foto na praia, não cabe foto de camiseta. Eu sou contra, eu não gosto, tá? Se você quiser, você Falando pode de postar. advogado especificamente, né? Se a pessoa tivesse um outro tipo de atuação, se a pessoa fosse surfista. Sim, Mas eu acho que assim, eu acho que é uma rede mais tradicional, é uma rede mais para você fazer negócios mesmo. E talvez, e tem grandes chances do advogado não fazer negócio de camiseta. Então, já o Instagram não. O Instagram é uma rede muito relacional, muito familiar, muito mais friendly, assim, digamos. Então, é comum e é aceitável que apareça ali você de camiseta, você na praia, você não tem problema. E aí isso também vale para a questão do conteúdo que você posta, não é só das suas fotos. Então assim, YouTube é vídeo. Não adianta você querer subir um artigo seu no YouTube, porque ele é uma rede para vídeo. E o contrário também. Então assim, cada rede ela tem uma especificidade, cada rede ela tem um foco. Cada rede você tem que saber como atuar e você tem que pensar no conteúdo que você vai colocar naquela rede. Então, LinkedIn dá para botar bastante coisa, artigo, vídeo, mas bem institucional. O Instagram, ele é mais visual, super visual. Então, fotos, não dá para fazer textão no Instagram. Mas que surge uma vontade de usar um textão, há formas e formas de se aproveitar o mesmo conteúdo no Instagram. Então, assim, e nas redes. Então, assim, você pode pegar um texto, por exemplo, e tentar fazer um vídeo sobre aquele texto. Isso. Ou dividir em pequenas cartelas. Né? Ou aproveitar recursos como o LinkedIn Pulse, né? Que é um espaço feito para todo, como se fosse um blog. Exato. Dentro do LinkedIn, que qualquer usuário do LinkedIn pode usar, pode publicar artigos, enfim, né? E tem muitos recursos visuais dentro desse artigo, até o próprio vídeo pode estar contido dentro do artigo, enfim. Então, são recursos, e aí só pra gente já se encaminhar aqui para as conclusões, a gente acabou puxando outros pontos, eu não falei especificamente do LinkedIn. Então, assim, eu acho que no LinkedIn, e aí o ponto de debate foi, e no LinkedIn, o advogado tem que usar a página corporativa, né? Já que o LinkedIn é uma rede com esse caráter profissional, não dá para usar o meu perfil pessoal? E aí a resposta dá para usar os dois, né? Então, mesmo que você seja, né? Se você é um advogado que faz parte de um corpo de sócios, né? Você pode pensar como é que o seu perfil pessoal vai complementar o trabalho institucional do escritório e vice-versa, né? Como é que você vai aproveitar o que é feito na página do seu escritório para trazer a imagem de marca pessoal que você quer passar. Agora, se você... E aí, esse ponto, esse exemplo que eu vou dar agora, geralmente é o que causa mais confusão em relação ao LinkedIn. A pessoa fala, não, mas o meu escritório sou eu, né? Ou o escritório leva o meu nome, será que eu não posso ir lá no meu perfil pessoal? Eu tenho vários amigos. Eu tenho um monte de gente, por que eu não posso usar só o meu perfil? Não é que não pode, né? A gente não tá aqui para dizer o que pode e o que não pode, a gente tá aqui para falar sobre as práticas mais bem-sucedidas que a gente conhece. Então, nesse caso de você ser a marca do escritório, né? Seja o seu escritório só você mesmo, ou se você tem um escritório pequeno que leva o seu nome, ainda nesse caso, a gente recomenda que você tenha a página do escritório e o seu perfil pessoal. Por um motivo bem simples de que, por mais que a marca o nome do escritório seja o seu nome, né, carregue a sua marca, o escritório, ele é uma instituição, né? Falando aqui bem, tentando trazer de uma forma bem simples, o escritório é a pessoa jurídica, ele é uma instituição, ele vai falar em terceira pessoa. No seu perfil pessoal, você vai trazer questões do seu dia a dia. Profissional, né? Então, para trazer um exemplo bem prático, no seu perfil pessoal você pode, por exemplo, compartilhar recomendações de leituras que você está fazendo, de um filme que você assistiu e que tenha relação com a sua atuação profissional.
Não quer dizer que você não possa fazer isso no seu, na página do escritório. Não é comum, eu confesso, tá? Mas aí, enfim, depende muito da estratégia do posicionamento de cada marca. Porém, mesmo que você vá postar o mesmo conteúdo no seu perfil pessoal e na página do seu escritório, a forma como isso vai acontecer é diferente, né? Então, a pessoa, quando está acessando a página, ela está olhando para a instituição, para a empresa, digamos assim, né? Para a marca institucional. E quando ela está se conectando com o seu perfil, ela sabe que ela está se conectando com uma pessoa. E ao contrário, né, desse exemplo que eu dei da sugestão de leitura, também fica, no mínimo, frio se você, como perfil, né, as suas conexões ali no LinkedIn, e esse ponto vale para todas as outras redes, também fica muito frio se você, nos seus perfis pessoais, postar coisa só muito institucional, enfim, não usar esse caráter social, né, de conexão que as redes sociais trazem. Então, eu acho que, assim, se a gente puder dar uma resposta bem objetiva aqui para a pergunta que é o título desse nosso episódio de hoje, né? Perfil pessoal ou perfil profissional, eu acho que na maioria dos casos a sugestão é que você trabalhe os dois, né? Que você use o perfil profissional para a instituição, para o seu escritório, para reforçar essa marca corporativa, mas que não abandone o seu perfil pessoal com todas as características que você pode agregar a esse perfil pessoal. Características pessoais do seu dia a dia e, obviamente, da sua marca profissional. Porque é isso, né? Nós somos todos seres múltiplos, né? E aí, nos nossos perfis pessoais, a gente tem a oportunidade de mostrar isso por vários lados e ajudar a construir essa imagem de uma pessoa que é especialista em determinado assunto, sim, mas que não é só profissional, né? Que também lê e se informa sobre outras coisas, que também tem vida social e que também tem uma vida familiar, enfim, tudo isso ajuda a construir a marca. E isso de forma bem genérica, né? Não, claro que na hora de aprofundar isso, assim, é importante você partir também dessa reflexão sobre qual é a imagem que eu quero construir nos meus perfis pessoais, né? Exato. Como que eu quero que as pessoas me percebam? E aí a resposta para o que postar o que postar para construir essa imagem, né? Inclusive dependendo da rede, né? Eu, por exemplo, só uso o LinkedIn como ferramenta de branding meu e da Tá Ligado. O meu Instagram é totalmente pessoal, só posto coisa pessoal ali, não adianta ir, porque só vai encontrar... O meu, inclusive, é fechado. O meu também é fechado e só vai encontrar coisa pessoal ali, minha família, enfim. Não é à toa que a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo aqui no Instagram da Tá Ligado. Da Tá Ligado, né? Enfim. Então, o meu LinkedIn é o meu espaço de comunicação do Rafael profissional. Então, é ali que eu coloco meus artigos, os textos que eu escrevo, que eu divulgo o meu trabalho, clientes, cases. Ali você vai encontrar isso. No meu Facebook e no meu Instagram, não. Então, mas eu poderia fazer também o meu Instagram profissional. Mas foi uma escolha minha. Eu preferi deixar o meu Instagram uma coisa bem pessoal. Então, quem tá ali... Tem até clientes meus ali no meu Instagram me seguindo. Sigo alguns clientes. Mas ali eles veem que é o Rafael do dia a dia. Não é o Rafael profissional de marketing. No LinkedIn, sim. No LinkedIn você vai... Aí, no LinkedIn é completamente ao contrário. Você não vai encontrar nada da minha vida pessoal. Pouquíssima coisa do que eu faço no dia a dia. Pouquíssima mesmo. Mas vai encontrar uma dica de leitura, né? Alguma coisa, alguma reflexão. Sim. Isso que você não vai encontrar no perfil da Tá Ligado. Que não vai encontrar no perfil da Tá Ligado, exatamente. É claro que algumas coisas, né? Também vai ser natural que no LinkedIn, tanto do Rafael quanto o meu, que as pessoas encontrem compartilhamento das coisas que a gente faz na Tá Ligado, porque afinal, né? Nós somos os sócios da agência. E aí a gente tá falando um pouco da gente, mas assim, pra inspirar um pouco, porque nós somos os sócios de uma instituição, né, que é a Tá Ligado, e isso a gente pode projetar e refletir isso num trabalho de marketing jurídico, né. Então, como eu estava falando, nesse espaço do LinkedIn, a gente compartilha coisas que a Tá Ligado produz, que a Tá Ligado publica, mas a gente também produz o nosso próprio conteúdo, que é um conteúdo profissional, porém com esse caráter mais
individual, eu vou falar assim, tá? Não vou chamar de pessoal pra gente não misturar os assuntos. Então, é isso, assim, eu acho que fica aqui uma reflexão pro advogado, né? Acho que tem... a gente trouxe, eu espero que a gente tenha trazido algumas respostas, mas o nosso objetivo hoje era mais fazer uma análise, como é o nome desse quadro, né, análise de marketing jurídico, e deixar para vocês essa reflexão sobre quais são as redes que podem contribuir com os seus objetivos profissionais, principalmente, né? Seja seu objetivo profissional atrelado ao escritório, né, o objetivo da instituição, qual é o objetivo do seu escritório, ou o seu objetivo individual, profissional, de forma individual. E aí para você pensar, primeiro, quais são esses objetivos, quem são as pessoas que podem te ajudar a alcançar esses objetivos, né? Onde, em que canais elas estão e qual é o posicionamento, de que forma você quer que essas pessoas te percebam, né? Isso é importante na hora de você construir essa marca pessoal, porque é isso que vai direcionar, vai te ajudar a pensar um pouco sobre o que eu vou publicar para fazer com que as pessoas me percebam dessa forma que eu quero ser percebido. Lembrando que no caso de perfil pessoal, é recomendável que você construa uma percepção um pouco mais holística, parece uma palavra meio mística, mas é interessante essa ideia do holístico, né? Que é uma percepção mais completa de você mesmo, né? Que não fique uma coisa só muito profissional, muito da sua atuação como advogado, porque isso faz com que as pessoas consigam se conectar com você de outras formas, né? Através dos seus interesses e que sejam comuns aos interesses delas. Esse material que eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram, não é grupo, é canal do Telegram. Nosso canal do Telegram, Marketing Jurídico na Prática, eu vou deixar lá esse material que eu uso nos cursos, que eu dou para advogado quando a gente fala de construção de marca pessoal. É um passo a passo para ajudar vocês a refletirem sobre todos esses aspectos que a gente comentou aqui, e um passo a passo para você fazer isso de forma estruturada, né? Então a minha recomendação é que você não só veja esse material, mas que você faça realmente anotações, faça um exercício e documente isso, né? Porque quando você tira isso um pouco da sua cabeça e coloca num arquivo, num documento ou até no papel mesmo, ajuda você a fixar qual é essa imagem pessoal, né? Qual é essa marca pessoal que você quer construir. Tudo bem? E lembrando que na terça-feira agora temos mais uma aula. Terça-feira temos mais uma aula, tá? Então, para você que está acompanhando o nosso canal aqui no Instagram... Essa maratona aí de conteúdo. Isso, maratona de conteúdo sobre marketing jurídico para você se preparar aí para esse momento de retomada, reabertura, novo normal, tem muitos nomes isso, mas enfim. Às terças-feiras, 8 horas, no IGTV, eu estou publicando aulas com trechos de coisas que eu ensino normalmente nos cursos. Resolvi fazer uns recortes aqui para deixar gratuitamente para vocês. Então, às terças-feiras, 8 horas, imersão em marketing jurídico no IGTV. E toda sexta-feira, 9h30 da manhã, nossa análise de marketing jurídico aqui ao vivo com um cafezinho para a gente tomar café da manhã juntos. Então até a próxima sexta, está ao vivo na próxima sexta. E terça-feira, lembrando que tem nova aula. Obrigada a todos aí, bom final de semana, até lá.